Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite aos irmãos aqui. Boa noite também a cada um dos irmãos que estão participando conosco nesta hora, através da conexão, vocês que estão nos seus lares. Eu quero expressar a minha gratidão aos irmãos aqui, como expressei hoje de manhã, ontem também. Tivemos um retiro sobrenatural e recebi muitas mensagens em texto, em áudio, de gratidão, de pessoas sendo recompensadas, vendo Deus falar conosco. Foi muito, muito bom, muito abençoado. Até mesmo pessoas, amigos. Teve um rapaz que é meu aluno há um tempo, em uma empresa. Ele é de uma denominação. E ele mandou um áudio para mim, só vendo as fotos. Ele disse: se eu morasse aí perto, eu queria servir a Deus nessa igreja. Que coisa, que povo abençoado. E ele prometeu assistir tudo, né? Ele disse: da próxima vez você me convida, eu quero estar aí com vocês. Então, que o Senhor Jesus continue. Nós vamos ainda receber muitas bênçãos, muitos testemunhos, muitas bênçãos mesmo. Amém? Isso vai nos acompanhar, isso vai ficar marcado em nossas vidas. E nós agradecemos a cada um dos irmãos que estiveram ali. Aqui dessa igreja teve 75% dos irmãos. Bom, né? 75% foram. Coisa boa. E lá em Caldas foi uns 90%. Eu falei hoje do irmão Cício, mas a irmã Celestina também não foi, né? Então foram dois apenas que não foram. Mas graças a Deus por tudo. Deus abençoe, Deus recompense a todos. Muito obrigado, tá? Pelas orações, pelo carinho de vocês, por tudo mesmo. E antes do retiro, uns 30 dias antes, a gente sofre demais mesmo. Tensão, por mais que a gente sabe que Deus está no controle, por mais que tenha oração, e graças a Deus pelas orações, eu atribuo uma boa parte disso às orações que foram feitas, né? Aqui e em todos os lugares, e nós intensificamos as orações com a igreja, e uma boa parte do que aconteceu lá é resultado das nossas súplicas, das nossas orações ao Senhor. E a sua presença, a sua atmosfera, pense nisso, ela pode contribuir, ela pode fazer Deus operar. E nós não devemos dar lugar para o inimigo agir através de nós, mas devemos dar lugar ao Espírito Santo e remar na mesma direção, como ouvimos hoje de manhã. E, antes da Escritura, eu quero deixar essa observação do irmão Brana. Ele diz aqui na mensagem A Era de Laodiceia. Eu estou meditando com a igreja sobre essa mensagem, a Era de Laodiceia, desde que voltamos do encontro. Nós estamos vivendo na Era de Laodiceia, e tudo que o irmão Brana falou referente às eras está relacionado conosco, mas muito especialmente esta última era, o ensinamento, o que ele deixou para nós. Eu queria deixar uma observação aos irmãos que falam, para nós tomar cuidado, evitar expressar nomes. E o irmão Brana pregou lá em 1960, 1950, 1940. Eu tenho convicção que ele pregaria sem mudar o teor da palavra. Mas, diante da hora que estamos vivendo, nós precisamos como que eu diria? Nós precisamos
ser mais prudente. E às vezes quem acompanha a mensagem pode pensar assim, mas por que o pastor não falou o nome de uma igreja que o irmão Brana falou? Não tem necessidade. Às vezes eu falo as denominações, quando eu falo as denominações, todos nós compreendemos. Amém? O irmão Brana falou, naquele tempo era uma coisa, hoje talvez ele usaria essa expressão, as denominações, os denominacionais. Então, quando eu uso essa expressão, eu me referi a todos eles, mas não falei especificamente de nenhum. Entendem? Compreendem o que eu estou falando nas entrelinhas? Então, a gente precisa de graça, porque a hora que nós estamos vivendo é uma hora muito traiçoeira, muito perigosa. E nós não temos que pegar o cão pela orelha. Nós temos que pregar o Evangelho, amar as pessoas, estender o braço para arrastar mais um. E com a graça de Deus nós vamos chegar lá. Ele diz aqui no finalzinho da página 309, ele diz: dê uma boa olhada ao seu redor. Examine as pessoas enquanto elas passam. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã nas multidões que vê? Aí eu quero fazer uma colocação aqui. A minha aparência, a sua aparência, como está a nossa aparência? Porque olhar para lá é uma coisa. Tudo bem, mas nós precisamos olhar para nós. Cada um individualmente deve preocupar com a sua aparência, se nós estamos deixando uma aparência cristã diante das pessoas. Ele diz: observe como se vestem. Hoje nós ouvimos de manhã que a maneira que vestimos, isso está falando de nossa personalidade. Observe como vestem, observe como agem, ouça o que dizem, veja onde vão. Isso tudo está mostrando o gosto, o espírito que está predominando em uma pessoa. O gosto da música, o gosto daquilo que lê, aonde ele vai, com quem ele anda, etc. A maneira que ele veste. Certamente deve haver alguma evidência real do novo nascimento entre todos aqueles que vemos passar. Porém, há poucos. Todavia, hoje as igrejas fundamentais estão nos dizendo que elas têm milhões de salvos e até mesmo cheios do Espírito. Cheios do Espírito? Você pode chamar de cheio do Espírito mulheres que andam por aí com cabelos cortados e frisados, shorts, calças compridas, frentes únicas, bermudas colantes, todas pintadas como Jezabel? Ela está deixando uma aparência. Ela está mostrando o que está lá dentro. Ele também, da mesma forma. Se estas estão ataviadas em traje honesto como convém às mulheres cristãs, eu detestaria pensar como seria se tivesse que presenciar uma exibição de desonestidade. Mas eu creio que cada irmã, cada filha de Deus, cada cristã tem uma aparência cristã, tem uma atmosfera dócil ao seu redor, tá? Ama a palavra de Deus, não tem desejo de parecer com essa exibição que o mundo expõe, não sente nenhuma falta dessas coisas do mundo. Uma cristã não, porque o Espírito Santo preenche tudo isso. Nós vamos ficar de pé, vamos ler primeiro a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. São exortações, conselhos gerais, e ele está concluindo essa carta no capítulo 6. Então ele está dando alguns conselhos, exortando-os, e nós vamos ler
Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 7, a seguir. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. Vamos ler, então. Todos encontraram? Amém? Todos? Amém. Você que está aí na conexão também encontrou? Participa aí. Você que está do outro lado aí, abra a sua Bíblia. Se for possível, né? Às vezes está dirigindo, às vezes não é possível. Se estiver dirigindo, não pode abrir a Bíblia, não. Porque aí fica perigo, fica perigoso. Aí você só ouve. Vamos ler. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Grande Deus, muito obrigado por sua palavra. Dá-nos mais gratidão, dá-nos, ó Pai, essa realização de estarmos contentes com a porção que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por cada bênção recebida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Vamos ouvir um hino, Maquíria louvando ao Senhor. Sem ter
Aleluia. Não desistir. Você está em uma jornada, estamos, e devemos prosseguir. Agora já está bem mais perto, muito mais perto do que quando começamos. Então, não é hora de desistir, é hora de reunir as forças para alcançarmos a promessa. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Foi Alexandre o Grande que, quando aproximou do momento de sua partida, pressentindo que iria deixar este mundo depois de ter conquistado tantas coisas, domínio, ele chama ali aqueles homens mais próximos dele e deixa 3 pedidos. Ele diz: quando eu morrer, eu quero que médicos transportem meu corpo do lugar que estiver até o túmulo. Eles disseram: tudo bem, eu quero que todas as coisas, as conquistas que conquistei sejam colocadas ao longo do caminho até o túmulo. Eles disseram: tudo bem, e eu quero também que os meus braços fiquem de fora do caixão. E eles, olhando para aquilo, disseram: mas por que isso? Por que esses pedidos? E ele respondeu: eu quero que os médicos transportem o meu corpo, mostrando com isso que eles não podem fazer nada diante da morte. Eu quero que esses bens sejam colocados ao longo do percurso, mostrando que tudo que conquistei vai ficando para trás. E os meus braços para fora significa que eu vim de mãos vazias a este mundo e vou voltar dessa forma também. O certo é que Paulo estava certíssimo quando ele disse: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Você não vai levar bens, eu não vou levar, ninguém vai levar. Mas o profeta, como um profeta de Deus para esta era, ele diz que nós vamos levar uma coisa daqui. O que é isso que vamos levar? Vocês lembram disso? Não vamos levar bens, não vamos levar fama, não vamos levar nada, tudo isso vai ficar, mas ele disse: uma coisa vai nos acompanhar. Nós vamos levar daqui uma coisa. O que é, Maloise? O caráter. Maloise diz que é o caráter, e ele fala isso neste livro das Eras. A única coisa que vamos levar daqui é o caráter. E nós temos aprendido que caráter não é um dom, caráter é uma vitória, o caráter é forjado em nós. E ele é forjado diante das provas, diante das lutas, diante dos problemas, diante das situações adversas. Então o nosso caráter é forjado, é moldado. E o profeta diz que nunca houve um homem com o caráter de Jesus Cristo, mas também nunca houve um homem que sofreu como Jesus Cristo sofreu. Então as lutas, as provas, as dificuldades moldam o caráter de um homem, de uma mulher. Por isso que, por mais que nós possamos esforçar, nós não vamos tirar as dificuldades do caminho um do outro, de filhos, de quem quer que seja. Às vezes o pai luta para que o filho não passe por certas situações, mas essas situações é que vai formar o homem, vai formar aquela mulher, vai modelar o seu caráter. É necessário, portanto, as lutas, as provas, as situações difíceis da vida. Amém? Você não trouxe nada, de bens não levaremos também. E aí Paulo diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, satisfeitos. Mas se Deus te der,
qualquer coisa e te der um conforto a mais, usufrua disso. Mas só de ter isso, sustento, com que cobrir, já é para estar contente. Amém? Tendo arrozinho, né? Tendo a carninha lá, tendo aquilo para a gente comer, tendo saúde, está coberto, tem um teto, já esteja contente. Porque Paulo diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação. Ele não diz que os ricos, mas aqueles que querem a todo custo ser rico, eles caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé por amor ao dinheiro, por ganância, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. E aí Paulo vira para os seus e diz: mas tu, ó homem de Deus, mas tu, ó mulher de Deus, mas tu, ó rapaz, moça de Deus, ele diz: foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Tomemos posses. Temos muitas igrejas, 130, Israel é a igreja, terceira parte. Meu Deus, bons membros. Muito dinheiro nas igrejas hoje em dia. Claro, tanto quanto possa desejar para levar a igreja adiante. Temos isto, mas não temos fogo. Poderia você imaginar ir até uma certa indústria automobilística e construir uma grande boa linha de locomotivas e tomar um homem bem educado que sabe como operá-la, sentá-la em um assento macio e todas as pessoas dentro dizerem: bem, vamos lá? Vai, e nada se move. Ele se levanta e diz: é melhor puxar o apito do trem. Nem há vapor suficiente para assobiar aquilo. Isso mesmo, muitas pessoas nem sequer têm ânimo suficiente para dizer amém, para concordar. Alguém diz: você é abençoado. Aí ele não tem ânimo para dizer amém. Eu tomo posse. Mas você pode tomar posse daquilo que alguém profere. Se é bênção ao seu favor, você diz amém. Se não é, se é maldição, você diz: eu repreendo isso através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ter isso de graça. Aleluia, o que precisamos essa noite? A civilização veio através do uso do fogo. Volte e encontre as tribos que usaram fogo. E fogo faz minhas roupas. O fogo faz a luz. O fogo aquece meu jantar. Tudo vem pelo fogo. Às vezes não paramos para pensar nisso, né? E às vezes o fogo está apagando. E aí você vem e coloca um pouquinho de lenha e de repente não precisa nem mexer. Eu coloquei fogo antes de ontem em um toco assim lá no sítio. Queria queimá-lo. E aí nesse tempo qualquer faísquinha já começa a pegar fogo. Aí eu disse: eu tenho que colocar ele num lugar que eu vejo para não incendiar nada em volta, né? Nem meu, nem de vizinhos. E aquilo queimou o dia todo. Queimou a noite toda, queimou o outro dia, quase que o dia todo. Aí quando foi no sábado eu cheguei lá, aí parecendo que já estava apagado, né?
Aí juntei mais alguns toquinhos, joguei ali e virei as costas. Passou um pouquinho, eu viro lá, fogo de novo. Você pode colocar lenha na sua vida. Amém? Nós podemos. Você pode ser uma tocha viva, você pode ser a luz neste mundo, você pode ser uma bênção nas mãos de Deus, nós podemos. Você pode ser um cristão vivo, uma igreja viva. Ah, o reavivamento acabou. Acabou não. Pode ter diminuído o barulho, mas o avivamento não vai acabar. Porque o avivamento está lá dentro. Não foi isso que aquele soldado no país de Gales disse? Aonde está o avivamento? Ele diz, aqui dentro. Ah, mas nós viemos da América para ver o avivamento. Ele disse, está aqui dentro. E ele estava descendo a rua, cabeça erguida, assobiando o hino e girando aquele cacetete na sua mão ali, assobiando o hino, vivendo a palavra naquele momento. Ele estava no Espírito, ele estava adorando ao Senhor ali. O avivamento deve estar dentro de cada um de nós nessa hora. Não deixe o avivamento acabar, não. Não deixe essa luz apagar da sua vida, não. Então o profeta diz, o fogo faz a luz, o fogo aquece meu jantar. Tudo vem pelo fogo. Se você vive na civilização moderna, você vive pelo fogo. Se você vive na divina presença de Deus, você é batizado com o Espírito Santo e fogo. Você sabe que o fogo é um esterilizante. Você aprendeu isso, que o fogo queima pecado. O fogo do Espírito Santo limpa nossas vidas, purifica-nos. Aleluia, exatamente. Eles jogaram um pouco de vapor lá, irmão, apenas uma pequena e velha caldeira cozinhando, estourando e pulando e borbulhando. A primeira coisa que você sabe, você puxa o apito e lá no trilho ela vai. Isso mesmo, é isso que precisamos. Isso me lembra de uma vez, meu irmão, eu estava lá em Lancashire, Clerk, e estávamos caminhando, tínhamos uma velha tartaruga, e era a coisa mais engraçada, ela jogava as patas assim quando andava. Eu comprei 2 delas para minha garotinha outro dia, mais ou menos deste tamanho, e eu estava lá, hoje observando aquelas pequenas companheiras, e eu ria, as tartarugas. Ela tentava esfregar a cabeça com o pé daquele jeito, eu estava olhando para ela, e assim que você a tocava ou algo assim, ela fazia de volta para dentro do casco. É assim que acontece com algumas dessas religiões frias e formais que temos hoje. Eu nunca mais voltarei para aquele avivamento. Encolhe, esconde. Eu pertenço a tal igreja. Eu pertenço a isso. Aleluia. Ele discordou de mim, eu eu vou voltar para dentro do casco. E esconde. Vai em frente, aquela velha religião fechada de tartaruga. Eu disse, eu vou dar um jeito nela. E a levei até o riacho. Primeiro eu peguei um pedaço de pau, tentei bater nela, mas não adiantou. Quem já viu essa espécie de animal e já fez alguma coisa assim, você sabe, ela encolhe a tartaruga, o jabuti, o cardo, ele encolhe, esconde, encolhe as patinhas, encolhe a cabecinha, entra para dentro dos cascos, se fecha. Se você bater nele, ele fica ali também. Mombrana tentou bater na tartaruga, ela fez isso esconder mais. Simplesmente não adiantou nada, ela só ficou lá. Eu chicoteei o mais forte que pude, ela só ficou lá. Você não pode bater nelas nem um pouco. Não precisa tentar ameaçá-las e tudo mais. E eu atirei e eu disse, eu vou dar um jeito nela. Eu a coloquei na água.
Apenas algumas bolhas surgiram, ela simplesmente ficou do mesmo jeito. Bem, você pode aspergi-lo, encharcá-los para trás, para frente, qualquer coisa que você queira. Eles descem às ruas, pecadores secos, e sobem pecadores molhados. Isso é tudo, ainda um pecador. Você sabe como eu a fiz se mover? Eu fui, peguei um punhado de gravetos e construí uma pequena fogueira e a coloquei sobre ele. O Brana estava disposto a fazer a tartaruga se mexer, hein? Jogou na água, ela não quis, bateu, ela não quis, então ele fez o fogo e colocou ela lá. Ela se moveu então, irmão. Não tem jeito de ficar quietinho no fogo, não. E eu lhe digo, o que a igreja precisa hoje é de um antigo fogo do Espírito Santo aceso sobre ela. Amém? Glória a Deus, é disso que precisamos. O fogo moverá a igreja e nada mais. Isso mesmo, sim, Senhor. O fogo tirará da igreja noiva toda impureza. O fogo atômico vai tirar as impurezas do ar, as impurezas das nações, vai purificar essa terra. Por isso que Pedro disse: essa terra que agora existe está reservada como um tesouro para o fogo. E o fogo vai limpar todo o mal, todo o pecado, toda a contaminação, tudo que Satanás contaminou aqui. Por fim, o Armagedon vai colocar a coisa no eixo. Bem, era um tipo belo. Sim, Senhor, isso representava algo quando aquele maná estava caindo. Isso significava, Deus deu a eles isso depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, tipo do sangue. E os capatazes estavam mortos, Deus tinha que sustentar a vida deles. E Ele tinha que dar a eles algo, sendo que eles se separaram da terra natal, estavam no deserto, eles eram peregrinos lá. Como somos peregrinos hoje aqui. Eles estavam em uma jornada para uma terra natural, e nós estamos em uma jornada para uma pátria eternal, para uma terra celestial. Amém? E Deus tinha que sustentar suas vidas, e Deus tem sustentado nossas vidas, tem sustentado a igreja hoje, diante da jornada. Então Ele prometeu que supriria tudo o que eles precisassem, e Deus não só prometeu, mas Ele supriu as necessidades de Israel, e Deus supre a necessidade da sua igreja hoje. Então Ele fez isso, Ele fez chover o maná, foi um tipo maravilhoso. No dia de Pentecostes, quando essa igreja foi inaugurada, a igreja do Espírito Santo, eles se separaram de todas as suas igrejas e tudo mais para sair e receber o batismo do Espírito Santo. E eles estavam esperando lá. O que vamos fazer? Nosso mestre subiu ao céu, mas ele nos disse para esperar aqui um pouco, só para ficar por aqui um pouco. Ele iria nos enviar algo para nos ajudar. Oh, estou com tanta fome, disse Pedro, para vê-lo. João disse: oh, Pedro, o que você faria para vê-lo? Meu Deus, bem eu diria: oh, sinto muito por tê-lo negado, nunca mais farei isso. Então de repente veio do céu um vento, um som como um vento forte, impetuoso descendo. Não algum homem romano com o colarinho levantado que veio para dar-lhe hóstia ou algum tipo de comunhão. Não um pregador protestante dizendo: eu te dou a mão direita de companheirismo, me dê 6 meses de experiência, coloca o nome no livro. Não, bem, é assim que fazemos hoje em dia. Mas irmãos, eu te digo, era como um vento impetuoso vindo do céu,
encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Aleluia, irmão! O prédio não era grande o suficiente para contê-los. Eles saíram para as ruas cantando, pulando, dançando. Espere um minuto, irmã. A Virgem Maria estava lá também. Sim, ela estava agindo como se estivesse bêbada. Você consegue imaginar a Virgem Maria? Você consegue imaginar dizer isso em uma igreja mãe? Em uma igreja denominacional? Pentecostal? Ou em algum lugar? A Virgem Maria estava sob a influência do Espírito Santo, cambaleando como algum bêbado. E se Deus fez a mãe de Jesus Cristo ir lá para receber o batismo do Espírito Santo, antes que ela pudesse ir para o céu, você nunca chegará lá no céu, com menos do que isso. Necessário vos é nascer de novo. São João 3, primeira doutrina de Jesus, ele diz: necessário vos é nascer de novo. Ninguém chega ao céu sem o novo nascimento. Ninguém entra lá sem o amor perfeito. Nem Maria, nem a Virgem Maria chegou lá. Ela estava lá no cenáculo, estava ali no dia de Pentecoste, quando aquele vento entrou naquele lugar e deu fôlego de vida para eles, batizando-os com o Espírito Santo. Línguas repartidas sendo derramadas sobre eles. É melhor tirar a goma dos seus colarinhos e ir, exatamente. Como o velho Naamã, quando Naamã desceu para pegar Eliseu disse a ele para descer, abaixar-se 7 vezes, ou mergulhar 7 vezes. Oh, meu Deus, como isso prejudicou o seu prestígio. Naamã, quando o profeta diz: você vai e mergulhe no Jordão 7 vezes, mandou só um recado para ele, nem foi lá na presença de Naamã, só mandou o recado: mergulhe no Jordão 7 vezes e você ficará limpo. Naamã saiu dali contrariado e disse: ele nem veio falar nada comigo, ele nem veio até minha presença. Rios tão maravilhosos na minha terra, mergulhar no Jordão, um rio sujo daquele. Eu pensei que esse profeta, esse homem de Deus ia sair lá e falar comigo, e orar, e colocar as mãos sobre mim, e então eu ficaria limpo. Deus tem suas maneiras. Então o seu servo disse: meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa assim, você não faria? Faria. Então ele te pediu uma coisa tão fácil, que é só mergulhar no Jordão, por que não mergulhar? Aí Naamã mergulhou 1 vez, leproso. 2 vezes, leproso. 5 vezes, leproso. 6 vezes, leproso. Quando ele mergulhou a 7ª vez e saiu, sua pele estava como de um bebê. O profeta disse 7. Deus diz através do profeta: mergulhe 7 vezes no Jordão. Era a única forma. Eu fico pensando como que Deus faz as coisas. Aquela mãe com aquele filho desenganado pelos médicos, por quase toda a ciência médica, pelas melhores clínicas, os melhores hospitais dos Estados Unidos. E então, quando suas esperanças, aquele pai, quando suas esperanças estavam acabando, alguém fala para ele de um homem que orava pelos enfermos, e ele viaja, e acaba o seu dinheiro, ele consegue chegar ali na presença do irmão Branham, nos últimos recursos. E Deus fala através do irmão Branham assim para ele: eu sei que você vai aí estranhar, vai achar difícil o que eu vou falar para você, mas o seu filho, o problema é isso e tal, você já passou por médicos, foi desenganado, mas você vai continuar andando e dentro de 3 dias você vai encontrar com uma mulher. E ela vai te falar de um determinado médico do interior,
que fará a cirurgia, que pode fazer a cirurgia nessa criança. Você não vai querer crer porque os médicos já te desenganaram, mas essa é a única esperança para o seu filho. Agora, quantos casos impossíveis chegou diante do irmão Brana? Mas o que Deus falou para ele falar para aquele pai foi aquilo. E aquele pai saiu dali, quem sabe, com as esperanças lá embaixo, com sua condição terrível, sem alimento, sem dinheiro. E ele saiu dali vagando, vagando. Passou 3 dias, ele encontra uma mulher, ela começa a conversar com ele, pergunta sobre a criança, e vai conversando ali. De repente, ele entendeu que era a mulher que o profeta tinha falado. E ele levou a criança até o médico. O médico fez a cirurgia daquela criança e ela foi curada. Então Deus tem suas maneiras. Ele disse para Naamã ir mergulhar no Rio Jordão. Aquela era a única esperança de Naamã. Aquele homem que chegou diante do irmão Brana em uma cadeira de roda. O irmão Brana falou para ele qual era a causa. Paralisia infantil te colocou na cadeira de roda. E então o profeta não teve discernimento, visão sobre cura. E o profeta ia saindo, aquele homem disse para o irmão Brana assim: e sobre a minha cura? O senhor não falou nada sobre a minha cura. O irmão Brana disse para ele: volte, testificando pelas pisaduras de Jesus, você foi sarado. Quem sabe aquele homem, ele estava esperando que o irmão Brana repreendesse aquele mal, orasse por ele, mas o profeta só disse isso para ele. Ele virou sua cadeirinha de roda e saiu dali na mesma condição e continuou testificando pelas pisaduras de Jesus Cristo. Eu fui curado, eu estou sarado, Ele me curou. E você que está me ouvindo nessa noite, se você crê em Jesus Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você pode conseguir, através da fé, olhar para essa escritura de Isaías 53 e crer que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. E aquele homem saiu dali, da reunião, na cadeira de roda, porém ele estava curado, porque a cura dele aconteceu lá no Calvário, como a sua, a minha, a nossa cura aconteceu lá no Calvário. A minha salvação, a sua salvação aconteceu lá no Calvário. Ali ele pagou o preço, ali Jesus Cristo terminou dizendo: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aquele homem foi para sua casa, mas ele estava sempre testificando que ele tinha sido curado pelas pisaduras de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele ainda estava sentado em uma cadeira de roda. E por fim aquilo incomodou 2 pregadores. E aqueles homens foram ali na sua casa e disseram para ele: irmão, nós queremos que o senhor pare com isso. O senhor está testificando que foi curado, mas o senhor está em uma cadeira de roda. Você está causando vergonha ao evangelho, dizendo que foi curado e ainda está nessa condição. Aquele homem olhou para aqueles 2 pregadores e disse: se vocês estivessem na condição que eu estou, vocês nunca tentariam roubar de mim a única esperança que eu tenho. E aí ele falou de novo: pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu estou curado. Quando ele falou diante daqueles 2 homens isso, ele sentiu as suas pernas fortalecendo, e ele saltou da cadeira de roda e saiu correndo. E Jesus Cristo cura sim. Jesus Cristo é o mesmo, irmãos. Tudo que depende é de nós alcançarmos essa fé que possa tocá-lo, tocar nele nessa hora. Ele é o mesmo. Oh, grande Deus.
Visita os seus filhos necessitados nessa hora, Pai. Visita o pastor Francisco das Chagas, aonde ele estiver, Pai. O Senhor tem poder para restaurar sua saúde, tem poder para sarar cada cicatriz, cada fratura, tem poder para fazer aquelas células de vida entrar em ação. Ele é um servo do Senhor, Pai, como muitos outros irmãos também, Pai, que estão nessa hora nos leitos, nos hospitais, em camas, em macas, em situações tão difíceis, ó Pai, mas não há nada difícil para o Senhor. Pai, como há pessoas nessa hora enfrentando enfermidades diversas, tumores, câncer, ó Pai, doenças psíquicas, e nessa hora, Pai, nós repreendemos como igreja do Deus vivo essas enfermidades malignas, devolvendo-as para o seu dono, para o seu autor, que é Satanás, e que a vida possa tomar forma, ó Pai, que a saúde possa voltar a esses corpos debilitados, cansados, aflitos, doentes nessa hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor estas pessoas. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por suas maravilhas, por sua graça, por sua misericórdia. Leva-nos em paz, guarda-nos do mal dessa noite, ó Pai, guarda-nos para a hora da tua aparição. Abençoe essas famílias, Pai, esses irmãos, cada lar, cada esposo, cada família, cada filho, cada criança, cada adolescente. Que o teu anjo, Pai, esteja ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar ao meu redor? Vamos ver se nós damos conta, né? Vê um tom aí, irmã querida. Há sempre alguém. Há sempre alguém que tá alto. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu Pai,
abandonar. Ele está sempre ao meu redor para me amparar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor, Deus sempre está. Vocês conhecem, vamos cantar. Ao meu redor, pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Aleluia. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estão participando nessa hora, que enviaram a sua notificação. Deus abençoe o irmão Adão, irmã Terezinha, participando aí em Presidente Castelo, Mato Grosso do Sul. Também irmã Maria Teixeira Martins, enviando o seu boa noite, participando aí de Cascavel, estado do Paraná. Deus abençoe, irmã Maria. Irmã Ivani Lima, participando de Caldas Novas. Deus continue abençoando. E ainda em Caldas Novas, irmã Mara Lúcia, irmã Ana Gabriele, irmã Valentina, irmã Celestina. Deus abençoe vocês. E em Pontalina, participa a irmã Dinaíra, irmão Joaquim, e também o irmão Rubens Serafim, participando aí em Pontalina, juntamente com sua família. Deus vos abençoe. Em Caldas Novas, notificou também o irmão Lauro Barros e o irmão Valdinar e família. Eles todos enviam os seus boa noite, o seu boa noite ao Senhor Jesus, a todos nós. Deus os abençoe, Deus os recompense, e que a graça, que a paz, que a saúde, que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo possa renovar sobre nós todas as manhãs. Em nome de Jesus, até nos encontrarmos. Até terça? Até terça para vocês aqui. Até quarta para vocês aí na Fazenda Jacaré, se estiver me ouvindo ou se for ouvir depois. Até quinta para nós em Caldas com Santa Ceia. Até sexta para nós em Pires do Rio com Santa Ceia. Até sábado para nós na Fazenda Jacaré com Santa Ceia. Até domingo para nós aqui com Santa Ceia, se Deus quiser. Amém? Deus os abençoe. Vamos continuar orando pela temporada no Recanto, pelas viagens, né? Por tudo que Deus vai fazer pelo seu povo ali. E que Deus nos abençoe, né? Muitas viagens acontecem nesse mês de julho. Que o anjo do Senhor guarde todos os nossos irmãos. E sempre que você lembrar, interceda pelo pastor Francisco das Chagas. Eu ouvi, recebi um áudio pedindo oração. É alguém do seu campo, não sei quem é. Alguém do campo pedindo oração a seu favor. E ontem eu ouvi o pastor Paulo Mendes relatando que ele sofreu um acidente automobilístico, ele voltando do Acre, parece, e um irmão, um diácono que estava com ele, partiu, e que o estado de saúde dele era grave. Então nós vamos continuar orando, não tem nada difícil para o nosso Deus, amém? Deus pode
entrar naquele hospital e abençoar a sua saúde e restabelecer a sua saúde. Irmão Domingos também, né, irmão? Irmão Domingos de Goiânia. Eu ouvi, tenho orado, mas eu não sei o que aconteceu com o irmão Domingos. Eu sei que ele está internado e que o Senhor Jesus tenha compaixão dele também. Aleluia. Fez uma cirurgia, né? Senhor Jesus, visita o teu servo ali, Pai. Ele tem sido tão útil para a causa do Senhor, para aquela igreja ali em Goiânia. Ele está em tuas mãos. O Senhor tem todo o poder. Não tem nada difícil para o Senhor. Que haja anjos ao redor dele ali, naquele hospital, aonde ele estiver. Nós o colocamos nos teus braços nessa hora, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, meus amados. Amém. Deus abençoe a senhora. Amém. A senhora quer falar aqui, irmã? Irmã Maria Glória, fala aqui, os irmãos veem a senhora. Quer dar o testemunho aqui na frente? Faz favor. É melhor a senhora dar o testemunho aqui, ó. É, ué, fica melhor. Quem está aí na internet, eu percebi durante a pregação, a irmã glorificando, a irmã falando com Deus. Isso é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Meu filho falou para mim: não vai não, mãe, a senhora está muito mal, passando mal, não vai não. Falei: eu vou, porque lá Jesus vai me curar. Eu vou. Eu cheguei tão mal, cheguei ali no banco, sentei lá, fiquei lá um pouco, sentada lá, sabe, até eu melhorar um pouco. Mas aí depois que o irmão orou, eu já fui sentindo aquela frescor, sabe, eu vou bem para minha casa, graças a Deus, Deus me curou. Graças a Deus. Deus aceite sua gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus é o mesmo. Irmão Brana disse, se você vier com esse objetivo, seja qual for o objetivo que você vier nesse lugar, ele diz, Deus está obrigado a responder. Amém? Que esse testemunho possa ajudar outros, em nome de Jesus.